E aí, galerinha, voltamos com mais uma aula do 8º ano para você que está aí ligadinho nos nossos assuntos aqui do ensino fundamental. E aí, pessoal, vamos para mais uma aula, vamos ver o que nós vamos falar hoje, será, hein? Qual é o nosso tema da aula de hoje? Nós estávamos falando sobre desigualdades sociais, né? Na aula anterior a gente falou um pouco sobre as questões das classes sociais. E aí a gente hoje vai falar agora sobre estratificação, porque ficou faltando duas partes ainda para a gente analisar, que é os estamentos e as castas. Então, assim, a gente falou de classes, lembra? Nós falamos de classes e ficou faltando a gente falar sobre os estamentos e as castas. E aí hoje que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, pessoal? Olha só. Vamos começar então com as castas, que são uma forma de estratificação social que aqui no nosso país não é nada comum. Nós não temos esse modelo de organização baseada nas castas. Porém, em outros lugares do mundo, nós temos isso como uma tradição milenar. Gente, é muito interessante. Você tem isso com uma ligação fortíssima com as tradições, assim como você vê tradições que atravessam milênios, atravessam séculos e continuam fortes. Essa é uma questão muito interessante quando a gente analisa as castas sociais, porque elas se ligam com várias questões, desde a religião, tradições, organização social, divisão de pessoas, classes. Então isso é importante para a gente entender um pouco como essas classes sociais, como essas castas, elas são construídas ao longo da nossa história. Para isso, para a gente complementar um pouco, eu trouxe para vocês aqui uma matéria jornalística que fala um pouquinho sobre isso, com o professor Cássio, que vai explicar para vocês um pouco melhor sobre o que são castas sociais, tá bom? Então, gente, já a gente volta com a nossa aula, mas preste bem atenção nesse vídeo que vocês vão gostar. Vamos lá? Castas sociais, elas têm origem num termo em sânscrito chamado varna. Esse termo em sânscrito significa pureza. E o conceito de castas, ele está vinculado ao conceito de castidade, ou seja, de pureza. Se nós formos levar em consideração a sociedade indiana, principal exemplo das castas sociais, nós temos várias definições e formas de divisões sociais dentro desse sistema de casta. Nós temos os brahmanes, que são sacerdotes, nós temos os kshatriyas, nós temos os vaixyas, nós temos os sudras e nós temos os párias, que seriam as pessoas que estariam abaixo das castas sociais. O sistema de castas hoje, ele já teve muita força no passado do ponto de vista jurídico na África do Sul e na Índia. Hoje, na África do Sul e na Índia, as castas sociais do ponto de vista legal, jurídico, não existem mais. Mas as castas ainda são questões culturais muito fortes nessas sociedades. Na África do Sul, haviam as castas, ou seja, divisões de classe social entre brancos e negros. E na Índia, sempre foi levado em consideração um sistema de superstições baseados no hinduísmo, onde as pessoas de uma casta não poderiam se relacionar, por exemplo, com pessoas de outras castas. Então as castas sociais, elas não permitem mobilidade social. Quando você nasce numa casta social, a tendência é que você morra naquela casta. Também existem as castas sociais. Na Índia, por exemplo, eles utilizam as castas como uma divisão social importante na sociedade hindu. Mas o sistema de divisão por castas foi declarado ilegal em 1950, na época da independência. O sistema, que antes era uma tradição, passou a ser visto como desigualdade social e preconceito. Na Índia, o sistema funciona seguindo uma pirâmide de hierarquia. Primeiro vem os brahmanes, que é a casta mais alta, formada por pensadores, pessoas consideradas próximas aos deuses. As profissões exercidas por eles são sacerdotes, pensadores e filósofos. Depois vem os kshatriyas, que são os guerreiros. Exercem profissões como soldados, policiais e administradores. Em seguida, os vaixyas,
que são os comerciantes. E por último, os Sudras, os mais pobres, que são os camponeses, artesãos e operários. Fazendo uma relação do sistema de castas com a nossa realidade hoje, os brahmanes seriam os religiosos, como os padres, responsáveis por celebrar rituais religiosos. Os kshatriyas seriam os políticos e a sociedade militar. Os vaixais, os trabalhadores que ralam vendendo suas mercadorias. E os Sudras são os que têm o trabalhão mais pesado, com a força física. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Pois é, olha só, vocês conseguiram identificar aí que a questão da casta vai muito além da divisão social, né? Tem uma questão espiritual, religiosa e tradição. Gente, tem muito a ver com a tradição. Então, vamos aqui para a tela para a gente continuar aqui a entender melhor sobre esse tema, né? Olha só. Bom, o que são castas? Elas constituem, gente, comunidades fechadas, né? Como o próprio professor lá explicou para vocês. E ela se traz, né, no compartilhamento dessas características sociais, que tem uma questão interessante, porque ela é hereditária, tá? Então, ela vem de pai para filho, de avô, e vai passando as gerações, entenderam? Então, aí você tem uma construção tradicional que vem de famílias antigas, né? Então, gente, esse fator hereditariedade, ela é a base, tá? Dessa divisão, desse tipo de sociedade. A gente está falando da casta, tá? Então, assim, não há possibilidade de ascensão social. Aí você me pergunta, mas professora, como que seria isso? Por exemplo, a gente tem aqui a classe A e aqui embaixo a classe B. No caso das castas, pessoal, não há possibilidade de pessoas que vivem aqui conseguirem vir para cá. Não há ascensão, essa é a ideia. Essas pessoas não sobem de casta. Não há uma possibilidade de mudança. Então, assim, quem é inferior vai continuar na casta inferior. E quem é superior vai continuar na casta superior. Não há essa mudança. Não tem essa possibilidade, entenderam? Então, a gente tem o quê? Esse sistema de castas, ele se divide também em subcastas, tá? Que foi um sistema adotado pela Índia durante muitos anos, milhares de anos. Então, a sustentação, muitas dessa sociedade indiana, está baseada nessa hierarquia de castas. Entenderam? Então, como que ela se divide basicamente? Vamos lá, nós temos a questão étnica, tá? Que é importante. Dependendo do grupo étnico, essas castas iam se dividindo, tá? E, gente, lembre-se, a Índia é um dos maiores países do mundo, um país, assim, super populoso. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas enorme. E também, nisso também, a quantidade étnica que tem naquele lugar é muito grande. Então, essa divisão, ela fica cada vez mais complexa, tá? Nós temos a questão da dimensão religiosa, porque a casta leva uma dimensão da religião hindu, tá? Então, é uma questão espiritual, de que cada pessoa nasce com o seu lugar já pré-determinado, ou seja, não tem como mudar. A pessoa que nasceu na classe A é classe A, classe B, classe B. Não adianta você trabalhar, não adianta você pedir, porque você não vai mudar. O que já está estabelecido é aquilo e acabou, ok? Nós temos também a questão da cor, raça, né? E aí você vê que em grande maioria a população indiana é uma população, né, mais escura, de pele escura, parecida um pouco com a nossa, né? Há também um aspecto do racismo, também a gente não pode negar, tá? Nós temos também a questão da hereditariedade, como eu disse para vocês, é uma questão tradicional que vai passando entre famílias, de geração em geração, tá? E nós temos a questão da ocupação, porque cada casta, ela vai ter uma ocupação na sociedade. Então, a gente tem pessoas que vão exercer determinadas funções, tá?
dependendo da casta que ela pertence. Ou eu pertenço à casta tal, então eu vou ser agricultor, eu vou ser pintor, eu vou ser governante, tá? No próximo slide a gente vai entender melhor sobre isso. Presta atenção aqui, olha só. O sistema de castas, ele vai relacionar-se então com a questão espiritual, com a questão da religião hindu e também com todas essas outras questões. Então a gente tem aqui da casta mais alta à mais baixa. Nós temos lá em cima, ó, os brahmas, que pode ser brahmanes, né, que o pessoal chama, que é a casta mais alta, que são os sacerdotes. Como se fosse assim a alta religião hindu ali, todos os sacerdotes ali, né? Que são os mentores espirituais, né? Toda aquela coisa. Nós temos os kshatriyas, que são os guerreiros e a classe política que fica ali, logo abaixo dos brahmanes, né? Que são os que vão praticamente, ou que vai para a guerra, ou que vai para o exército, ou que vai governar, que são os políticos, ok? Nós temos os vaixas, que são os comerciantes, aqueles que vão lá trabalhar no comércio, vende tecido, vende roupa, vende comida, vende coisas. Os que estão abaixo dos comerciantes são os sudras, que seriam o quê? Os empregados, os operários, né, que vão trabalhar, que vão fazer o serviço operacional, tá? E mais abaixo ainda nós temos os Dalits, que são aqueles assim intocáveis, que são quase os párias, né? Aqueles mesmo totalmente renegados na sociedade. Então, basicamente, a sociedade de castas indiana se divide desse jeito, ok? Do mais altos brahmanes aos Dalits, que são a classe mais tirada, como diz aí, né? Os tirados. Bom, gente, então, o que aconteceu? Com esse sistema de castas, ele realmente foi destituído ali naquela sociedade em 1949, tá? Por quê? Porque estabeleceu-se que todo cidadão é igual perante a lei. Então, as castas não poderiam mais existir com essa premissa, tá? Porém, a gente sempre tem um porém na sociologia, né? Ainda prevalecem essas relações, gente, no comportamento das sociedades rurais e nos mais idosos. Infelizmente, nós ainda temos muitas pessoas que ainda seguem essas tradições tradicionais, o que leva nessa divisão de classe a ser mais acentuada, o que leva essas tradições a ter práticas que se tornam até mesmo violentas com relação às classes, às castas mais, né, digamos assim, mais desvalorizadas. Porque, como eu disse para vocês, não há uma ascensão, não há mudança. Do jeito que aquela pessoa nasceu, naquela família, daquele status social, ela vai morrer ali. Não tem mudança, tá? Bom, tem uma novela que passou algum tempo atrás que tentou relatar um pouco dessa questão das castas, né? Uma novela bem conhecida aí. Só que, claro, de uma maneira muito geral. Mas dá para você ter uma noção mais ou menos de como é essa questão das castas ali na Índia, tá? Vamos voltar aqui para o nosso quadro. E agora, gente, nós vamos para o estamentos. Vamos lá. Estamentos está relacionado com uma sociedade mais tradicional também. Vocês estão vendo aqui pela imagem, né? Até botei uma piadinha aqui. Por quê? Porque ela é predominante, gente, na Idade Média, tá? Cerca de 10 séculos a Europa viveu nesse período. E os estamentos eram divididos também em uma sociedade quase como castas, só que com outros nomes. Vamos ver aqui como é que era essa pirâmide, olha aí, ó. Na sociedade estamental, pessoal, existia o rei, né, que seria a autoridade máxima naquele momento, o clero, que seria a autoridade eclesiástica ligada à questão da religião cristã. Então, seriam os padres, os papas, enfim, ali, né, os bispos, abaixo o clérigo e tudo mais, o alto clero e o baixo clero também. Abaixo do rei, a nobreza, que é a galera que ficava ali vivendo dos títulos de nobres, né, duque, duquesa, enfim, ali dentro daquela, uma elitezinha.
E abaixo dessa nobreza, os servos, que eram os trabalhadores, os que trabalhavam, os que faziam e aconteciam. Então, você vê aí que existe também uma divisão entre elite, né? E, digamos assim, a ralé, aqueles que estão ali abaixo, que seriam servos os vassalos, né? Que estão ali realmente só no trabalho e recebem o mínimo, né? Bom, a questão também dos estamentos que é interessante é que também quase não tinha essa questão de mudança, tá? A ascensão social era muito difícil. Não é que era proibido, mas era muito difícil. Porque quem contestasse essa ordem ia pagar um outro preço, tá? Que poderia variar entre várias coisas, tanto em processos religiosos como jurídicos, tá? Como também as condenações eram muito difíceis, assim, não tinha uma lei que você ia para a cadeia, você era castigado, né? Poderia até mesmo ser executado, dependendo do que você fizesse. Então, a pena de morte, naquela época, era uma coisa normal, tá? Então, isso foi mudando com o tempo. Bom, nesse sistema estamental, era uma etapa, tá? Desse sistema social que foi mudando. Primeiro, ele foi bem fechado, bem difícil de mudar, como eu disse para vocês, né? E depois ele foi ficando mais estável, organizada. Depois, essa sociedade moderna foi abolindo esses modelos. E hoje a gente vive numa sociedade de classes. Nós não vivemos mais sob estamentos, poucas sociedades no mundo vivem nesse sistema, castas ainda vivemos, mas ainda de forma velada, mas o mais comum da nossa sociedade hoje, pessoal, é a sociedade de classes, né? Que tem aqui a desigualdade, a gente continua no sistema desigual, não é porque saiu da casta ou porque saiu dos estamentos que as coisas realmente ficaram maravilhosas, porque não ficaram. Na verdade, a gente tem uma ascensão social? Tem, tá? Mas as estruturas sociais, elas são bem difíceis de você mudar. Então, a igualdade é mais formal, digamos assim. As pessoas são iguais perante a lei, mas na prática isso não acontece, porque as pessoas ainda vivem sob o jugo da desigualdade econômica. Então, se ela não desenvolve uma maneira de melhorar de vida economicamente, ela simplesmente não vai mudar de situação. Essa é a grande verdade. Então, a gente mudou da sociedade de castas, saímos da sociedade estamental e caímos aqui, ó, nas classes sociais, que ainda continua quase que a mesma coisa, né? Só resumindo aqui a nossa aula de hoje, pessoal, o que nós falamos sobre estratos sociais? Nós falamos sobre castas, nós explicamos como ela tem relação, né, com a religião, com a hereditariedade, uma série de coisas. Nós falamos sobre os estamentos, né, como os estamentos foram estabelecidos lá na Idade Média e continuam aí em alguns lugares, mas é muito raro. E nós falamos aí só resumidamente sobre as classes, quer dizer, nós passamos essa fase aqui e estamos nessa, mas isso não significa que essa aqui é a perfeita. Beleza? Entenderam aí, pessoal? Estratificação social, pessoal, vocês vão ver lá no ensino médio de novo, tá? Nós estamos vendo aqui no ensino fundamental um resumo, tá? Nessa nossa aula do ensino do 8º ano, mas o aprofundamento maior desse assunto vem lá no 2º ano. Quando vocês estiverem lá no 2º ano, vocês vão estudar de novo, porque vocês sabem que o ensino médio, ele é praticamente um resumo do final do ensino fundamental 2. Ó, 7º, 8º e 9º, vocês vão ver tudo de novo lá no 1º, 2º e 3º, só que de forma mais aprofundada, um pouquinho mais complexa. Mas basicamente é isso, né, gente? Então não se preocupem, isso aqui, calma, vocês aprendem o que tem que aprender agora e nos próximos anos de estudos vocês vão aprofundando, beleza? Então, gente, valeu pela aula de hoje, ó. Um beijo no coração de vocês e continuem estudando para a nossa sociologia, tá bom? Abraço, até mais!